Olá, seguidores. Na noite aqui dessa terça-feira, minhas suspeitas se confirmaram. A Iridium está querendo realmente resetar IRDM11. E para isso, vai fazer aqui uma incorporação do fundo pelo hedge fund da casa. No caso, o irmão mais novo aqui do IRDM11, né? O IRIM 11. E essa aqui é uma possibilidade que já vinha levantando há vários meses atrás, né? E é uma boa, tá? Aqui vai ser uma chance de recomeço aqui para IRDM11, pois com essa incorporação ele renova aqui o preço médio dos ativos que estão na carteira. Com isso fica bem mais fácil de vender no mercado secundário depois, né? Se livrar de alguns fundos e CRIs ruins. O ponto negativo aqui fica por conta da malandragem aqui da gestora, né? Que aprovou a taxa performance aqui no Irim 11, quando era bem mais fácil. Que Irim 11, aqui 80, acho que 80% do fundo tá na mão do hedge fund da BTG, o BTHF11. Então era bem mais fácil aprovar aqui uma taxa performance do que aqui no IRDM11, né? Então, eles foram bem espertos, aprovaram a taxa performance aqui para não ter que fazer uma assembleia para colocar a taxa de performance em RDM11, onde seria muito mais trabalhoso de passar. Então, foi meio que um golpe baixo, né? Mas, enfim, tirando esse ponto da taxa de performance, essa questão da incorporação é excelente para IRDM11. Enfim, vamos ver aqui os pontos mais importantes nessa incorporação. Também vou fazer alguns comentários sobre a emissão que a RDM11 também chamou aqui nessa terça-feira. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui é um texto que dá fato relevante da Assembleia, é que eles comentam o seguinte: ah, aqui eles colocam justificativa aqui para convencer os cotistas, né? Eles falam que essa corporação vai ampliar a escala, liquidez nem tanto, né? E em 11 já não tem liquidez quase zero. Também coloco aqui sobre diversificação na carteira de RDM11. Aqui fala que de forma combinada o fundo vai ter imóveis, CRIs, cotas de outros FIIs, ações ligadas ao setor imobiliário. Coloca como se isso aqui fosse uma coisa boa, né? Mas será realmente isso que os cotistas queriam aqui no fundo quando eles entraram em RDM11? Acredito que não, né? Acredito que o investidor original aqui queria um fundo de crédito de CRIs e aceitava eventualmente que algum fundo de papel para ganho de capital via arbitragem, conforme eles durante um tempo fizeram com bastante êxito. Então aqui é meio que de forma forçada que está levando eles para um outro caminho. Agora, deixa eu verificar uma coisa aqui no informe anual, para ver quão difícil vai ser passar essa assembleia. Vou tentar aqui pegar a quantidade de investidores institucionais que tem em IRDM11. Aí acho que aqui é aqui 6 de junho de 2024. Provavelmente esse aqui é o mais atual. Vou pegar aqui. Então aqui vocês estão vendo como é que está a composição, pulverização dos cotistas. A gente tem 9,21% das cotas em pessoas jurídicas, aqui no caso fortes institucionais, né? Então, quantidade boa. Aqui acho que não precisa de quórum qualificado. Também não vi esse ponto do quórum, tá? Mas é que esses 9,21% já que é bem mais fácil eles negociarem. Então eu já iria tomar uma longa dianteira aqui, né? eh, a favor da aprovação. Entanto, que mais de 90% das cotas são com as pessoas físicas, mas é difícil mobilizar elas. Além disso, teria que ver o pessoal que vai rejeitar ou que não vai.
Muitos aqui não vão estar cientes da questão da taxa de performance aprovada em 11. Então, acho que sim, tá? Acho que essa corporação vai ser aprovada, tá? Acho que é muito provável que ela aconteça. Ok, seguindo aqui com a apresentação. Então, aqui eles colocam como é que essa reorganização vai acontecer. Eles comentam que antes dessa incorporação de RDM11 pelo hedge fund, vai acontecer a 13ª emissão de cotas de RDM11, que no caso, emissão de 120 milhões de reais. Eles comentam que vai ser emissão para adquirir um fundo imobiliário de tijolo. Aqui já colocam a possibilidade dessa aquisição ser feita total ou parcialmente via cotas. Mas todo mundo sabe que é total via cotas, né? Porque eles não vão conseguir captar em dinheiro. Ah, então, aqui, não, esse slide que eles comentam sobre essa emissão, sobre essa incorporação. Aqui eles comentam que é um FII comercial, um prédio comercial de alto padrão. Então, trata-se de uma laje corporativa monoimóvel. Então, aqui em São Paulo, né, seria uma laje corporativa de 120 milhões de reais. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no Clube FI algum fundo de laje corporativa de 120 milhões de reais. Então, aqui, Senu, não, em São Paulo, né? CSCB, MLC, enfim, eles não deram esse VB Office de 100 milhões de reais. Enfim, eles não especificaram que imóvel seria esse, né? Então é difícil de saber o que que eles estão pensando em incorporar. De qualquer forma, aqui eu vejo como negativo. Imagino que o investidor original de RDM11 não ia querer um fundo um FII de laje corporativa, né? Ah, ok, deixa eu ver o que mais aqui, seguindo com a incorporação. Aqui um ponto que eles comentam, até nesse trecho aqui, ó, eles falam que IRDM11 e IRIM11 distribuirão resultado retido aos respectivos cotistas. Então, antes de acontecer essa incorporação, eles pretendem fazer uma distribuição atípica nos dois fundos. Então, aqui pode ser interessante, né? Eles falam aqui de um rendimento de 1,75 por cota para IRIM11 e 1,45 para IRDM11. Deixa eu me ver aqui quanto que seria esse rendimento em IRIM11. Pegar o rendimento pelo IRDM11 nem compensa, tá? Seria muita dor de cabeça para apenas um rendimento. Isso aqui em IRIM11 seria yield de 2,5%. Aqui a gente está falando de um rendimento extra que a gente pode pegar aqui em 11 daqui a algum tempo, antes de acontecer essa incorporação. Então, aqui seguindo com a relação de troca, eles informam aqui que, pelo jeito que eu entendi, a incorporação vai ser pelo valor patrimonial, mas antes disso, aqui em RDM11 vai acontecer a distribuição desse rendimento, né, desse dividendo. E então, essa aí de 82,63 menos 1,45 vai para 81,18. Além dessa distribuição do rendimento, a gente também vai ter a amortização de caixa, né? Então aqui eles vão devolver os recursos que estão em caixa para os cotistas. No caso, seria equivalente a 4,73 por cota. Então, com isso, chegaria aqui a cota líquida de RDM11, 76,45. Então, essa aqui seria a cota patrimonial no final das contas para a, a definição dessa troca, né?
isso aqui, com o das fechamento de maio, provavelmente eles vão pegar uma cota patrimonial mais atualizada possível. Ok, vamos ver o que mais que precisa falar com vocês. Então, aqui essa vai ser a relação de troca. Eles até dão alguns exemplos dessa conversão, tá? No caso aqui vão ser 0,90.5. Eles colocam aqui algumas contas, até fazem alguns exemplos aqui de como é que vai ficar essa conversão. Ah, com relação à possibilidade de um trade de incorporação aqui. Então, eu acredito que não vai compensar, tá? Aqui o o desconto patrimonial de RDM11 está em 19%, enquanto que em IRIM 11 está também 19%. Então, aqui geralmente nessa condição não costuma ser benéfico, um trade de corporação, ainda mais que a gente vai ter muita dor de cabeça aqui com questão de imposto de renda, amortização. Então, é o tipo de coisa que eu evito me expor, ainda mais nesse caso aqui que não tem tanta perspectiva assim para lucro, tá? Enfim, aqui sobre o cronograma. Aqui a oferta que eles estão planejando com o RDM11 vai encerrar aqui no mês de agosto. Aqui no meio de agosto, é uma oferta bem rápida, né? Aqui só troca de cotas. E aqui, deixa eu ver. Ah, aqui no caso também, logo em seguida, no mês de agosto, seria as assembleias para aprovar a incorporação de RDM11 em IRIM11. Aqui o envio do custo médio seria até 17 de junho e a amortização talvez aqui seria ainda no ano de 2025. Então, agora concluindo aqui sobre essa corporação. Acredito que ela seja positiva para a IRDM11, conforme eu já vinha comentando em vídeos passados. Com isso, o fundo ele consegue zerar seu preço médio, ele vai poder vender as cotas de DEVA 11, HCTR 11 que estão na carteira. É o seguinte, por exemplo, DEVA 11, deixa eu pegar aqui o relatório gerencial do fundo para explicar esse passo para vocês. Então, DEVA 11 atualmente está na carteira de RDM 11 com custo médio 101,84. Então, ele não pode vender essas cotas a mercado, senão ele iria assumir um prejuízo enorme, né? No entanto, com essa incorporação, se ela acontecesse hoje, essas, cadê? Essas mais de quase 1,5 milhão de cotas de DEVA 11 iriam para a cota para o patrimônio de IRIM 11 a 33,85. Então, preço médio aqui praticamente um terço do original. Então, com isso, o fundo ele conseguiria fazer vendas a mercado de uma forma muito mais fácil, né? Ainda daria trabalho se houvesse quase 1,5 milhão de cotas, mas ainda assim ele conseguiria vender. Ainda assim pode ser com bastante lucro, né? Porque quem sabe aqui, principalmente quem deve a 11, tem alguns gatilhos de alta, ele conseguiria vender essas cotas. Então esse aqui é um ponto positivo da incorporação. E a RDM11 vai ter mais facilidade de se livrar desses problemas, além de que ele também vai conseguir vai conseguir até ter lucro com a venda desse monte de fundos aqui que vão ser zerados, né? Vão passar com um preço médio muito mais baixo. Então, fica até essa possibilidade do fundo no bull market começar a gerar muito mais lucro. E aqui fica também o aviso para os cotistas de DEVA 11 e HCTR 11, que com IRIM 11, no caso, com as cotas muito mais baratas, vai ser ser algo que vai complicar na alta do fundo, né? Vai ter uma pressão vendedora bastante aqui do fundo da Iridium. Então, aqui é positivo, uma possibilidade de recomeço para o fundo,
O que ferrou mesmo foi aquela taxa de performance que foi aprovada lá nele em 11. Se não fosse isso, acho que estaria tudo ok com essa corporação. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, compartilhe com seus amigos. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.